Na hora que o bicho pega, dá. Quero te fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta primeiro antes dessa. Manda ver. O que é indicador de qualidade? Se eu tiver que explicar para alguém, como que eu explico isso? Faz igual o Call-Wave. Explica indicador de qualidade pro pessoal, um camponês da época medieval. Já viu? Tem essa trend. Como que você explicaria o que é um indicador de qualidade pra galera lá antes da Revolução Industrial? Véio? Vamos lá, né? Vamos lá. Antes da Revolução, onde Ford falava, né? Produza carros de qualquer cor, desde que seja preto. Essa foi a primeira fala nossa, a primeira coisa que você aprende na qualidade, lá na era da Revolução. Indicador de qualidade. Nós temos vários tipos de indicadores. Temos de produtividade, que não precisa explicar muito, e o de qualidade. O de qualidade, o que traz qualidade para o seu tratamento? O que é importante? Lembra que quando a gente fala de qualidade, a gente fala de atingir expectativa. Né? Então, qual é a expectativa do seu cliente, do seu atendimento? Antes disso, quem é o seu cliente? Quem é o que você busca dentro do seu atendimento? Você tem surpresa que não é só seu paciente. Né? O cliente do fisioterapeuta ali, principalmente hospitalar, não é só o paciente. Você tem o cliente médico, você tem o cliente da equipe multi, você tem o cliente paciente. Muitas vezes, o seu cliente não é nem seu paciente. Muitas vezes, o seu cliente é o acompanhante do paciente. Tem uma diferença grande. Né? Então, o que te traz qualidade? Qual é a diferença do seu procedimento, por exemplo? Qual a diferença que o seu procedimento vai trazer quando ele é aplicado? Sem números. Né? Então, qual é a taxa de aumento da funcionalidade do protocolo de mobilização precoce, por exemplo, que você aplica? Né? Então, num dos meus serviços, eu tenho taxa de melhora ou manutenção da funcionalidade do paciente internado na UTI. Então, a gente tem a funcionalidade dele de entrada e a funcionalidade dele de saída. Ah, mas, Rodrigo, o paciente está entrando na UTI, é claro que ele vai estar entrando com uma funcionalidade menor. A funcionalidade prévia, é claro, né? A funcionalidade prévia do paciente e a funcionalidade de saída. Né? Então, será que o seu atendimento fez diferença? Esse é o de qualidade. Esse é o de qualidade. Geralmente, de qualidade, ele mexe com os processos. E tem o de produtividade, que é quanto que você produz em cima disso. Aí, por que eu fiz essa pergunta primeiro? Porque chega, não sei se no seu Instagram te manda essa pergunta, Guto, mas o meu me perguntam muito. Que indicador de qualidade que eu posso usar aqui no meu hospital? Aí eu respondo assim, não sei. Porque para mim isso envolve muitas coisas. Porque não depende do indicador. Porque o indicador que é bom para um hospital pode não ser para outro. Porque o indicador, ao meu ver, também depende do que a instituição quer. O que ela precisa melhorar. Então, ela cria um indicador para começar a ver aquilo, para entender como que ela vai atuar e atuando como que aquilo melhorou. E as pessoas acham que é só produzir um número, que não tem um objetivo com esse número. É o número pelo número. Então, você fala, não, gente, calma, não é o número pelo número. Não é bonito fazer indicador, tem que ter um motivo. Não é bonito e não é fácil. E aí eu pergunto, mas aí eu faço uma pergunta para a pessoa. Eu falo assim, agora eu te pergunto, quais avaliações você já faz na sua UTI? Aí a pessoa fala assim, não, eu não faço nenhuma avaliação. Eu falo assim, então você não vai fazer indicador nenhum, porque se você não avalia... Nem de qualidade, vai mensurar nem o quê, de velho? produtividade. Da onde que você vai tirar o número para criar o indicador? Então, se o cara fala assim, ó, na minha UTI eu avalio MRC e MS. Eu falo, pô, então legal, começa daí. Pega essas avaliações que você já faz e cria o entrada e saída. Pô, mais simples. Tipo, né? Compara entrada e saída. Ou então, qual que é o problema que você tem na sua UTI? Pega o problema e transforma num indicador para você começar a resolver esse problema e ver ao longo do tempo quanto que ele está melhorando. Faz meio sentido? Faz sentido. E aí entra um grande conceito de melhoria contínua. Né? Melhoria contínua e acreditação. A primeira coisa que você aprende quando você vai estudar acreditação é que, assim, nada é prescritivo. Então, assim, quando eu falo que nenhuma acreditação é prescritiva, é o indicador que funciona para mim, talvez, e grandes são as chances de não funcionar para você. E de não vai funcionar para ele também. E é bem isso que você falou. Qual é a sua realidade? Então, se você não está medindo nada, calma, volta 2 casas, começa a medir primeiro, para depois você ver o que você vai gerenciar. Né? Existe uma grande máxima que é, quem não gerencia, não mede nada. Então, para você gerenciar, você tem que estar medindo, você tem que ter números.
Ah, mas ninguém mediu lá atrás. Começa você. E essa é a grande confusão. Porque o pessoal quer aplicar o protocolo do grande hospital lá. Aqui já, mas calma aí. Você tem o aparelho que o grande hospital tem? Você tem a estrutura que o grande hospital tem? Você tem profissional e pessoas para fazer o que o grande hospital não, você não tem. Então, como é que você quer replicar? Você não vai replicar. E essa é uma grande confusão com a questão dos indicadores dentro da fisioterapia. Porque todo mundo quer ter indicador, mas ninguém quer medir. Né? E fisioterapia é uma coisa, reabilitação é uma coisa que muitas vezes vai tempo para você melhorar. E quando você vai fazer um indicador, você precisa ter ciência desse tempo de melhora. Não adianta você colocar um indicador para paciente neurológico crônico de melhora de funcionalidade que talvez você fique decepcionado ou não vai dar certo. Então, qual é a sua realidade? Indicador, dentro de um protocolo, é a última coisa que você define. Por quê? Por causa disso que você falou. Qual é o seu problema? Ah, não tem problema. Então, peraí, para. O problema é você que está vendo que não tem problema. Tem problema, sempre tem problema. Sempre tem problema. Ah, não tem mais o que melhorar. Pior ainda. Começa a melhorar você, então. Porque sempre tem que melhorar. Né? E aí, através dessa melhoria, é que você vai criar um indicador. O indicador que importa para você. Não é um indicador que importa quero fazer um indicador para sustentar o que o doutor fulano pediu. É a pior coisa que tem. Acho que tudo é um aprendizado, né, Rodrigo? Digamos que a pessoa comece com o indicador do MRC, que é uma avaliação que você consegue fazer sem ter estrutura nenhuma. Você consegue fazer o profissional, o paciente, você avalia o MRC do paciente, você começa a identificar que há uma piora do MRC. Baseado nisso, você, como equipe, entende que é necessária a implementação de algo para se reduzir esse decréscimo funcional. Implementa-se, vê o desfecho, cruza essas informações com o passar do tempo. Baseado nisso, eu acho que hoje, baseado no que a gente está fazendo, essa ferramenta talvez seja muito fraca, porque a gente vamos implementar uma nova, cria-se um novo indicador, muda-se uma característica de reabilitação baseada no novo indicador. E aí você vai evoluindo como equipe, degrau a degrau. Tudo é uma evolução. É esse o processo. As pessoas querem jogar perm direto, mas não sabem fazer o IMS. De novo, nós estamos falando, começa do começo. É isso. Não adianta você querer começar avaliando calma, você não está medindo nada. Você já quer um indicador por quê? E aí depois você começa a correlacionar esses resultados com desfechos clínicos. E sabe onde você pega esse tipo de situação? É assim, por que você tem esse indicador? Ah, mas se você não sabe o porquê que você tem esse indicador... É que a ONA pediu que eu tivesse. Porque a ONA pediu que precisava ter indicador. Essa é a grande resposta. Porque precisa ter indicador para a ONA. Putz, está perdido. Porque não vai sustentar. Lembrando que número de atendimento não é indicador. Número de atendimento é estatística. Pelo amor de Deus. Até porque você pode atender 100 pacientes e nenhum voltar a andar. Então, assim, não está te indicando nada. Entendeu? Você está atendendo, beleza. Mas não é um indicador. É uma estatística que você pode compor ali um indicador. Não é só ter um número, é saber o que fazer com ele, né, Rodrigo? Sim. Você toma decisão baseada em número. Acabei de falar um pouco aí... Nas ferramentas. Nas ferramentas que é baseada em número. Por que você está tomando essa decisão? Por que você está fazendo mobilização? Está compensando você mobilizar? Quanto que você está melhorando da qualidade do teu atendimento mobilizando? Quanto tempo você está reduzindo? Ah, mas não é só por causa da mobilização precoce que reduz o tempo de internação. Concordo que talvez não seja, mas você faz parte disso. Sim. Não pode tirar uma perna do processo. Justamente. É a grande dificuldade quando a gente fala de indicador, e isso aí muita gente pergunta indicador da VNI. Ah, o quanto o VNI evita intubação. Nossa, tão relativo, cara. Meu Deus do céu, que medo esse indicador, cara. Você vai fazer esse indicador? Você quer arrumar confusão para a tua vida? Você pode arrumar, você vai fazer. Vai. Mas você vai traduzir isso em quê? Em que número? Você vai bater o pé que a VNI, só a VNI, está prevenindo o paciente ir para o ventilador mecânico? Muita gente bate o pé que sim, mas a gente sabe que não.
É Pra se muito você viés. fragmentar no edema agudo de pulmão, um cardiogênico, no pronto atendimento. A O paciente está importância. recebendo furo, o paciente está recebendo nitroprusiato de sódio, está recebendo morfina, beleza. Aí, beleza. Mas isso é um estudo científico, cara. Olha a importância do conhecimento de gestão. Todo indicador ele precisa ser smart. Objetivo, ter meta, ter tempo, entendeu? Tudo isso. Ele precisa ter objetivo. Ele precisa ter meta. Ele precisa ter de quanto em quanto tempo nós vamos medir. Ele precisa saber de quando a quando nós vamos medir, né? E isso é uma ferramenta de gestão. Então não se cria nenhum indicador sem ele ser smart. né?